Muitas vezes, quando você vai alimentar a placa, ele está com mau funcionamento, mas ele não aquece. Então, você tem uma baixa resistência, um funcionamento horripilante, horroroso no componente, mas não é 0 ohms. E aí o componente não aquece. E agora, professor? Como detectar o curto-circuito nesse caso, né? Então, imagine a seguinte situação. Você pega a tua fonte de alimentação, alimenta esses caras aqui, ó. Então, para simplificar, né, David? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 capacitores. Você tem 4 capacitores bonitinhos sendo alimentados por 3 volts. E aí esse daqui, ó, entrou em curto, ó. Olha lá o que aconteceu. Quando esse cara aqui entra em curto, qual que é a resistência de um curto? Tendendo a 0. Pela lei de Ohm, olha que interessante, David. Pela lei de Ohm, né, muita gente fala o seguinte, né, David? Ah, a lei de Ohm, puta, isso é tudo teoria. Ah, a lei de Ohm, larga a mão, isso é tudo balela. Isso é tudo cálculo matemático, você não precisa analisar isso, ó. Não caia nesse sentido, viu, pessoal? Olha só como a lei de Ohm é importante, tá? Então, vamos supor, olha que interessante, que você tem uma fonte de alimentação ajustável, por exemplo, da Rigol Technologies, ou você fez, tá? E essa fonte é de 3 amperes. Quando você tem uma corrente que ela vai fornecer de até 3 amperes e tem um curto na sua placa, qual que é a resistência do curto-circuito, David, tipicamente? Tendendo a 0 ohms. Tendendo a 0. Então, pela lei de Ohm, V, que é a tensão, é R vezes I. Se o R do curto tende a 0, qualquer corrente vezes 0 ohms, qualquer coisa vezes 0 tende a dar uma tensão de aproximadamente quanto? 0. 0. Então, olha só que interessante. Enquanto os capacitores aqui não estão em curto, os 3 volts, bonitinho aqui, ó, estão sendo repassados por capacitor 1, 2, 3 e 4. Quando ele entra em curto e apresenta... Por que eu coloquei essa chavinha aqui, David? Para simbolizar um curto, tá? Para simbolizar como se tivesse uma baixa resistência da entrada dele para com a saída, tá bom? Beleza? Ó. Quando eu coloquei ele em curto, o que aconteceu? 0 ohms da chave, vezes qualquer circulação de corrente, deu uma tensão próxima a quanto? Próxima a 0 volt. É por isso que quando você tem uma placa em curto, pessoal, e você alimenta com a fonte de alimentação ajustável, por isso que ela zera a tensão. Zerou a tensão, porque tem um curto. Geralmente, vocês vão perceber que a corrente da fonte tende para o máximo. Então, qual que é o sintoma que a fonte mostra que existe um curto na sua placa? Alimentou a alimentação lá de 5 volts na placa. Ligou a fonte, corrente foi para o máximo, tensão zerou, quer dizer que tem curto-circuito. Tá bom, gente? Beleza? Qual que é a corrente máxima que a fonte vai mostrar? É o nível de curto-circuito da sua placa eletrônica. Então, se o curto da sua placa eletrônica automaticamente tende a gerar uma corrente de 1 ampere, 2, 3, às vezes pode até dar o máximo que a fonte pode fornecer. Então, dela vai limitar no máximo que ela vai fornecer para você. Por exemplo, 3 amperes, 5 amperes, aí vai depender da fonte. Tá bom, gente? Beleza? Mas aí, o que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer com isso? Ligou a fonte de alimentação na sua placa, apresentou 0 volt, indícios de curto-circuito. Só que aí nenhum componente esquentou. Como que eu posso tentar suspeitar, né, David? Como que eu posso tentar suspeitar onde está o curto? Tá bom? Onde está o curto-circuito? Você pode pensar da seguinte maneira. Por mais que exista o curto, quando a corrente elétrica circula na placa eletrônica, as trilhas são feitas de cobre. Trilhas feitas de cobre vão ter uma resistência também, bem baixinha, mas vão ter. Então, o que acontece? Corrente circulando pelo curto na sua placa eletrônica. Quem vai conduzir isso para a tua placa é trilha. Trilha de cobre tem resistência, corrente vezes a resistência da trilha vai gerar o quê? Quedas de tensão. Então, o que acontece, gente? Para tentar explicar isso aqui para vocês, eu fiz o seguinte aqui, ó. No software Proteus, tá?
Eu peguei aqui, gente, e cada uma dessas trilhas aqui, ó, essa trilha, essa trilha, essa trilha, essa e todas, eu simbolizei por um resistor de uma resistência bem baixinha aqui, David. Uma resistência aqui de 0,2 ohm. Tá? Tipicamente seriam quantos? 200 miliohms, tá? Então, ó, 200 milhões aqui, 200 milhões aqui, 200 milhões aqui, e assim sucessivamente. Essa resistência vai simbolizar a resistência de cada uma das trilhas da nossa placa eletrônica que estão mandando positivo e negativo, tá, pessoal? Beleza? Cada um dos capacitores aqui, David, eu coloquei uma chave e um resistor de 1 ohm, onde cada vez que a gente fechar essa chave aqui, é como se o capacitor tivesse virado uma resistência ôhmica de 1 ohm da placa dele de entrada e saída, indicando um curto-circuito. Tudo bem? Nem sempre, gente, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês, tá? Nem sempre o curto-circuito é zero absoluto. Nem sempre o curto-circuito é zero absoluto. Então, ele significa uma resistência baixa. Tanto é que você pega um multímetro e muita gente acredita que o bip é curto. Tem que tomar cuidado. Porque o bip na escala de continuidade, muitas das vezes, abaixo de 30 ohms ele já bipa. Abaixo de 50 ohms ele já bipa. E aí vai depender do manual, né? De cada multímetro. Tem que sempre ficar ligado no manual, tá? Mas um capacitor pode entrar em curto e ter 2 ohms, 3 ohms. Tá bom? Aqui eu simbolizei, gente, o curto-circuito no capacitor como se ele tivesse uma resistência de 1 ohm. Tá bom? 1 ohm de resistência. Então, cada chavinha que está aqui, ó, quando ela fechar, ela colocou em paralelo um resistor de 1 ohm com um capacitor, simbolizando um curto-circuito, tá? Beleza? E então, gente, o que acontece? Vamos lembrar que aqui eu tenho positivo. Ó, positivo, positivo, todo mundo aqui em cima é positivo e todo mundo que está aqui embaixo é negativo, tá? Naturalmente, se não tem curto, David, qual que é a tensão que está nesse capacitor aqui, ó? 3 volts. 3 volts. Esse cara aqui está em paralelo também, 3 volts. Esse aqui, em paralelo também, 3 volts. Esse aqui, em paralelo também, 3 volts. Todo mundo está recebendo os 3 volts. Só que aí, esse capacitor aqui entrou em curto, David. Quando ele entra em curto, gente, olha só, vai simbolizar o 1 ohm, ó. O que aconteceu aqui, gente? É possível notar que os 3 volts aqui ficaram quanto, David? Ó, 2,25. 2,25. Aí, olha só, 1,95, 1,95, 1,65, 1,35, 1,35, 1,05 e no curto ficou quanto? 0,78, quase nada. 0,76, né? 0,78. Não, sem problema, tá? O que isso aqui mostra pra gente, pessoal? Que anota essa regra aqui para mim no campo de comentários, tá? Quando a placa está em curto, entre a malha positiva e negativa, o ponto de curto-circuito é o ponto que vai ter a menor tensão medida. Menor tensão medida com o seu voltímetro. Então, se você tem 10 capacitores numa malha que está entre positivo e negativo, e você testa eles com a placa desligada, estão todos com baixa resistência, curto. Quando você alimenta a placa eletrônica para fazer o teste, com uma tensão bem baixinha, você vai medir a tensão de todos. A tensão de menor nível de amplitude tende a ser o curto-circuito. Ou indica que o curto-circuito está ficando o quê? Cada vez mais próximo. Então, olha aí, anota essa dica aqui para mim no campo de comentários, pessoal. Quanto maior a proximidade do curto-circuito, na medição do capacitor, ou medição de onde está a malha de positivo e negativo,
menor será a tensão daquele componente. Aí vem aquela pergunta, né? Por que, professor, que isso acontece? Tá bom, gente? Por que isso acontece, pessoal? Devido à queda de tensão nas trilhas da sua placa eletrônica. O que acontece, ó? Tá bom? Por quê, né? Por que o 2,25 que está aqui, quando foi chegar lá no curto, virou 0,76? Porque para a corrente de curto passar por aqui, ó, ela teve que passar por onde, David? Pelo resistor, Ela teve que pela passar resistência pelo da trilha, né? Ela teve que passar pelo R9, teve que passar pelo R11, que são as resistências das trilhas, tá, pessoal? Teve que passar pelo R13, teve que passar pelo R6, teve que passar pelo R8, vai passar pelo curto e depois, quando a corrente for voltar, a corrente de curto for voltar para o negativo, vai passar por onde, David? R15, R15, R7, 7, 14, 12, 10 até 10. voltar. Então, quanto mais perto do curto a gente for medir, menor é o nível de tensão que vai estar naquele componente na sua malha positiva, tá? Tanto é que se a gente pegar aqui um voltímetro, vamos pegar um voltímetro DC aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, e medir a queda de tensão desse resistor aqui, vou selecionar botão direito, selecionar aqui botão direito block copy. Vou medir as quedas só aqui em cima, só, para elucidar isso para a galera. Tá bom, gente? Beleza? Então, olha só que interessante, ó. Foi lá, belezinha, ó. Medimos a tensão do R9, do R13. Muito bem. Do R6 e do R8. E vamos dar o play aqui. Olha lá que interessante, gente. Então, nível de entrada 2,25, nível de curto no capacitor aqui C11, 0,76. Qual foi a queda de tensão do primeiro resistor aqui, ó? 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. E aí, se você for somando esse 0,15, quando você subtrair toda essa soma das quedas nas trilhas da nossa fonte primária, vai dar o nível de tensão de curto-circuito lá no capacitor que está com problema. Tá bom, gente? Beleza? Então, o que acontece? É muito importante você saber disso para que você tire do seu processo de manutenção inúmeros capacitores que estão bons para focar naqueles de uma região da placa que podem estar com o bendito problema de curto-circuito. Por quê? Porque, David, você poderia mostrar a placa aí para a galera de novo? Por favor? Tá bom? Ó, olha lá, gente. Dá para aproximar mais um pouquinho? Pode aproximar bem, tá bom? A câmera vai dar uma focada aí para a galera. Aí tá bom. Olha lá. Pessoal, cada C que vocês estão vendo aí na placa eletrônica é um capacitorzinho que pode estar acontecendo essa situação. Pode estar acontecendo essa situação, tá? E aí, aqui no exemplo, eu simulei, por exemplo, 6, 7, 8 capacitores. Aí podem ter quanto? 30. Né, David? Podem ter 30. Tem até mais, tem C83 aqui. Então, C83. Então, olha que interessante. Quando você aplica essa dica, obrigado, David. Quando você aplica essa dica, automaticamente você vai, se tem 30 capacitores entre VCC e GND, você vai medindo a tensão deles. Você detecta um ponto que teve uma diminuição, um valor mais baixo do que os outros. Você se aproxima bem do curto-circuito. E ao invés de você suspeitar de 30 possíveis curtos, você pode focar em 5. 5 problemas. E aí você tentar localizar o problema em 5 é muito mais fácil do que localizar o problema em 30. Legal, pessoal? Beleza? Aí foi lá, mediu a tensão do capacitor. E aí, por que isso aqui pode não indicar? Ó, sem tomar cuidado no seguinte, tá? Porque assim, aqui eu fiz o problema que pode mais fácil acontecer na sua placa. Mais fácil para o técnico, tá bom? Que é o último capacitor dar o problema, né, David? Sim. Que é o último capacitor da malha positiva e negativa dar o problema. Só que o que acontece? Se dá problema nesse aqui, ó, dá o curto aqui, ó.
O que aconteceu? Fonte de alimentação, 2,17. Aqui, esse capacitor, 1,84. Outro, 1,84. Outro, 1,50. O outro, 1,17. O outro, 1,17. O outro, 0,84. E o outro, também 0,84. Então, o que isso aqui mostra para a gente, pessoal? Mais uma vez, os níveis de menor tensão mostram que a gente está o mais próximo possível do curto. Só que aqui quem entrou em curto foi esse cara. E aí, esses componentes aqui, ó, eles estão em paralelo, ó. Essa malha aqui, ó, resistor que significa esse capacitor, mas aqui a chave está aberta, né? Resistor, capacitor, resistor aqui, ó. Eles estão recebendo a tensão em paralelo com o valor desse capacitor aqui. Então, como esse ramo aqui está recebendo o nível de potencial de um curto, o potencial do curto vai ser o mesmo potencial total desse ramo aqui, ó. Então, se aqui deu curto e deu 0,84 volt, aqui também vai ter 0,84. Então, o que você vai ter que fazer nesse caso na sua placa eletrônica, né, David? Vai medir lá a menor tensão. Opa, deu aqui. Mede os outros também. Se a tensão se repetir em 5 capacitores, um dos 5 é o problema. E aí fica muito mais fácil. Porque você pode fazer o quê? Dessoldar um, testa se tem curto na placa. Opa, sumiu o curto. Glória ao Senhor. Aquele era o capacitor com problema. Tá bom? Aqui era o capacitor com problema. Putz, não sumiu o curto ainda. Restaram quantos? 4. Energiza a placa de novo. Mede de novo lá. Beleza. E aí, automaticamente, você vai tentando tirar o capacitor até chegar uma hora que você vai tirar um e o curto vai sair. Tá bom, gente? Beleza? E tem que torcer para o curto ser realmente no capacitor. Porque muitas das vezes o curto pode ser em quem o capacitor está estabilizando a tensão e tirando o ruído, né? Que no caso pode ser os microcontroladores. Tá bom, gente? O que pode estar acontecendo na sua placa lá? Cada um desses capacitores aqui, ó. Cada um desses capacitores que estão aqui na nossa Masterclass, ó. Eles podem estar nivelando a tensão e eliminando o ruído que vai para o microcontrolador, que vai para uma memória, que está num regulador de tensão, que está num CI, por exemplo, lá num acelerômetro. O outro está num outro CI que vai manipular um outro sensor ou controlar a potência de uma entrada carga no circuito eletrônico, enfim. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, você tem um curto aqui, ó, e esse capacitor aqui está em paralelo com a alimentação de um microcontrolador, só para clarear para vocês, tá, gente? Vamos adicionar aqui, David, um 555. Um 6555 aqui para a galera. Ó, vamos supor, David, que esse capacitor aqui, ó, está estabilizando a tensão aqui, né, ó. Olha lá, ó. Que interessante, gente. Então, a tensão do 555 de VCC e GND está vindo desse capacitor aqui. E ele entrou em curto. Né? Olha lá que interessante. Ó. Ele entrou em curto aqui. Pode ser que o curto você esteja medindo aqui, mas o curto não esteja exatamente no capacitor. Esteja onde, David? Pode ser que esteja no próprio 555, né? No próprio circuito integrado. Porque se o circuito integrado entrou em curto, reflete no capacitor que está entre o seu pino de positivo e negativo. Mas quando isso aí acontecer, você vai medir as diversas tensões, diversos capacitores da placa, e aí o ponto de menor tensão tende a dar nesse capacitor e nesse CI, porque os outros pontos vão estar mais longe. E quanto mais longe um componente, um capacitor e um CI estão do ponto de alimentação, maior é a queda de tensão na trilha e menor vai ficar a tensão naquele ponto lá que está em curto. Tá bom, gente? E depois desse conteúdo simplesmente faixa preta, eu sei que você quer ir além, quer buscar ainda mais seus primeiros reparos de placa eletrônica partindo do zero. Não é verdade? Então, todos os links dos cursos de Eletrônica Fácil estão aqui na descrição do vídeo. É só clicar e escolher o melhor treinamento ou combo faixa preta de treinamentos para ti. E juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre. Vamos que vamos, tamo junto. Vamos pra cima!